Quero agradecer especialmente aos formandos e formandas pelo convite para nesta noite fazer esta parênese. Fiquei feliz, claro, honrado, mas também desafiado. E é muito bom ser desafiado, porque parece que quando diante dos desafios a gente tende a se dedicar ainda mais àquilo que nos dá prazer. E até bem pouco tempo, nas nossas formaturas, a gente tinha o hábito de ouvir um sermão e também ouvir o paraninfo. E diante das dificuldades também de tempo, as turmas foram crescendo, foram ficando maiores, o tempo foi ficando menor, porquanto já de algum tempo a gente tem resumido tudo, tanto a mensagem quanto a parênese numa só ocasião, que é o que nós vamos fazer nesta noite. Mas, como o convite foi formandos e formandas para ser o paraninfo, então eu preparei uma parênese, não será uma pregação. Eu peço desculpa aos irmãos e irmãs, a todos que estão aqui, porque de alguma forma será um rápido encontro acadêmico com a intenção de continuar a estimulá-los e a estimulá-las na paixão pela teologia e na inspiração da Sagrada Escritura. Hoje não falaremos da busca de sentido diante da falta de sentido, segundo Paul Ricoeur. Hoje não falaremos da potencialidade, vitalidade e autotranscendência, segundo Paul Tillich. Hoje não falaremos da experiência imanente como a Shekinah, segundo Gürgen Moltmann. Hoje não falaremos da luta por uma mesa para todas e todos, segundo Marcela Althaus-Reid. Hoje não falaremos da hierofania simbolizada na estética litúrgica, segundo Cláudio Pastro. Não queremos falar daqueles assuntos, temas e autores que nos provocaram a busca e desenvolvimento da intuição, cognição e especulação teológica nestes últimos 3 ou 4 anos. Hoje não queremos buscar respostas lógicas para questões teológicas. Sim, neste último dia de encontro acadêmico com a teologia, nós queremos continuar falando de teologia, porém numa clara associação com a vocação para o ministério pastoral. Portanto, queremos falar sobre os 3 perigos que ameaçam a teologia e, por associação, o ministério pastoral. A inspiração veio da obra Einführung in die Evangelische Theologie, de Karl Barth. E ele diz o primeiro perigo. O primeiro perigo é a solidão. Para Karl Barth, quem se envolver com a teologia ver-se-á inevitavelmente levado do início ao fim, por repetidas vezes, a uma estranha solidão notoriamente angustiante. O mesmo que se diz da teologia pode ser dito do ministério pastoral. Desde o período profético encontramos com facilidade diversas passagens bíblicas que denunciam tanto a solidão quanto a angústia daqueles que receberam a missão de Deus. Quem não conhece o choro do profeta Jeremias? Quem não conhece a angústia do profeta Elias? Quem não conhece as bofetadas que levou o profeta Micaías por não ter se corrompido diante do rei Acabe? Aliás, quem não conhece a angústia e o estado de morte experimentados pelo próprio Cristo no Getsemane? Para Karl Barth, o teólogo, via de regra, deve conformar-se com o fato de tratar sobre temas com um certo isolamento e solidão, não somente em relação ao mundo, mas também em relação à igreja. No Brasil, ouçam, no Brasil, se um teólogo decidir escrever, falar ou mesmo denunciar injustiças, clamar ousadamente em favor dos pobres, das LGBT, dos negros, das minorias, com muita facilidade será caricaturado de comunista, liberal e certamente contestarão a sua credibilidade vocacional, ministerial e espiritual. O mesmo se dará com pastoras e pastores que optarem seguir o conselho do perseguido e contestado apóstolo Paulo de Tarso, que nos deixou o legado ao dizer: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Karl Barth profetizou já em 1962
que dificilmente um pastor encontraria quem o assistisse em sua tarefa de explicar e aplicar a mensagem bíblica e, por conseguinte, seus apontamentos teológicos. O que temos hoje em muitas de nossas igrejas é exatamente o cenário profetizado por Calbart. Pastores não oferecem mais estudos bíblicos, aulas de escola dominical, não se preocupam mais com as liturgias reformadas e cultos elaborados sob uma perspectiva bíblica e teológica, até porque, aos que ousam fazê-lo, são chamados de tradicionais e, portanto, ultrapassados. A bem da verdade, é cada vez mais comum encontrar nessas igrejas ovelhas que determinam como deve ser a prática pastoral. Elas têm buscado o entretenimento religioso, buscam em seus pastores a performance de um coaching. As cores do templo não podem mais reproduzir o sagrado bíblico, como, por exemplo, o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, a sarça ardente, o cajado de Moisés, a estrela de Davi. Antes, as cores dessas igrejas devem ser darks, do tipo preto e cinza. Os símbolos que apontam o centro do culto não podem mais ser a mesa da comunhão, o púlpito, a pia batismal. Antes, devem ser o tambor, os canhões de fumaça e todo tipo de aparato high-tech. Sendo assim, parodiando o apóstolo Paulo em nosso tempo, o que importa mesmo é agradar aos homens e não a Deus. Portanto, o perigo que ameaça a teologia e, por associação, o ministério pastoral é a solidão. Contudo, a solidão ministerial não é em si mesma ruim. Antes, é um privilégio reservado às pastoras e pastores para que busquem conforto espiritual em apenas 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo perigo é a dúvida. Se a solidão representa perigo para a teologia e para o ministério pastoral, a dúvida representa perigo ainda maior. A solidão pode significar a ausência de pessoas, de amigos, de companheiros, porém a presença divina sempre nos conforta nesses tempos de solidão. Se o perigo da solidão representa uma ameaça externa, a dúvida é ainda mais perigosa, pois representa uma ameaça interna que brota de dentro de nós, ainda que estejamos, ao contrário da solidão, rodeados de amigos, de colegas, ainda que tenhamos toda a aprovação da comunidade quanto ao que pregamos e ensinamos. É a dúvida que ameaça toda a nossa estabilidade espiritual, emocional, vocacional e pastoral, dissipando todas as nossas certezas e convicções acerca da fé, da doutrina e da própria palavra de Deus. Entretanto, é na noite escura da alma, como diria o místico São João da Cruz, que a dúvida bafeja o seu principal perigo. Na noite escura da alma, diante do abismo existencial, diante da angustiante busca de sentido, diante da falta de sentido, estranhamente é a própria dúvida que acaba se tornando instrumento hierofânico ao soprar sobre a nossa alma o vento intempestivo do Espírito Santo, nos lembrando de nossa finitude e, portanto, nos fazendo experimentar o êxtase da transfiguração do sagrado. Desse modo, apesar do perigo, a dúvida, na verdade, torna-se companhia indispensável, pois ocupa em nossa vocação e em nosso ministério pastoral a pedagógica tarefa de nos alertar de perigos ainda maiores que se travestem arrogantemente de verdades, certezas, absolutismos que destroem a ingenuidade, a simplicidade, a humildade e o silêncio tão necessários para se ouvir a voz do cicio suave do Espírito Santo. Calbart, falando sobre a dúvida, diz que o ser humano alienado de Deus não apenas se perdeu de sua origem e seu alvo, mas também se achou exposto ao erro e à perversão. Como consequência, a existência humana é sempre experimentada na terra árida da dúvida, porém, sempre nos empurrando para o vazio e para o nada, de onde gritamos: que venha o teu reino. Aliás, gritar enquanto nos sentimos abatidos na noite escura da alma não deve ser uma vergonha. Afinal, o próprio Cristo, abatido por sentimento angustiante de morte, gritou em alto som: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Portanto, por um lado, a dúvida enquanto sinal metafísico tende a ser um perigo se permanecer como natureza dialética que nos empurra para a busca de Deus. Por outro lado, a dúvida enquanto sinal cognitivo tende a se lançar na busca do conhecimento e, aprofundando em suas teses e aporias, acredita cinicamente na superação da condição humana de duvidar. Foi essa certeza aristotélica cartesiana
que levou o ser humano a crer no sofisma da superação da dúvida. Afinal, superando a dúvida, quem precisa de Deus? Aliás, superando a dúvida, não tornamos também um pouco de Deus? Foi em nome dessa certeza, ou mesmo ausência de dúvida, que o cristianismo financiou em sua história ações como as cruzadas, Inquisição contra os hereges, a Guerra dos Camponeses, a escravidão afro-ameríndia, violência contra a mulher e, mais recentemente no Brasil, a aberração teológica chamada pelo binômio bala e Bíblia. E, finalmente, há ainda um terceiro perigo, que é a tribulação. Nesses tempos de glamour evangélico brasileiro, o terceiro perigo de que fala Calbart tende a passar despercebido em nosso meio gospel, que fabrica em série infinita, num modus operandi, que vem uniformizando o jeito de ser cristão, o jeito de ser pastor, o jeito de plantar igreja, o jeito de interpretar a Bíblia e, como diria Pierre Bourdieu, o jeito de comercializar os bens simbólicos da religiosidade. O sucesso pragmático diante da manipulação mágica do sagrado é tão notório que tem sido capaz de arrebatar até mesmo representantes de valores tidos antes como históricos, tradicionais e reformados. É cada vez mais comum presenciar pastores e denominações que, pressionados pela avalanche das massas que clamam avidamente pelos bens e serviços religiosos, acabam cedendo, passando a imitar mimeticamente os modelos religiosos consumidos pelo mercado. Eis a razão de se pensar que este terceiro perigo de que fala Calbart parece nem existir em nosso tempo. Mas, afinal, se a tribulação representa um perigo para a prática pastoral e para a construção teológica, qual é a sua natureza e onde se faz presente? Para Calbart, a natureza da tribulação é simplesmente o evento pelo qual Deus se retira de nossos empreendimentos religiosos. A tribulação nada mais é senão o momento em que Deus vira as costas para as nossas pretensões de grandeza, de sucesso, de popularidade, de riqueza e de prestígio. A tribulação, nesse sentido, é o pior dos perigos que ameaçam nossa prática pastoral e nossa construção teológica, pois, via de regra, não se apercebe com facilidade, exatamente porque se mostra camuflada em meio ao nosso narcisismo pastoral. A tribulação de que fala Calbart é a ausência silenciosa de Deus, porém camuflada pelo sucesso que conquistamos como fruto de nossas habilidades práticas de manipulação do sagrado selvagem. A oferta dos bens religiosos em nosso tempo tem sido preparada de modo cada vez mais profissional. Os técnicos, os especialistas, os estrategistas, os profissionais do marketing, da gestão, da administração são cada vez mais requisitados ou mesmo plagiados nos planejamentos pastorais. Como diria Pierre Bourdieu, quanto maior for a demanda religiosa, maior será a concorrência e, naturalmente, aumentará a vocação burocrática. Prestem atenção. Nas palavras de Max Weber, quanto maior a visibilidade de um segmento na sociedade, seja ele religioso ou não, maior será a vocação de novos profissionais. É exatamente nesse contexto performático que estamos inseridos em nosso país. Surgem aos montes e em cada canto especialistas em pregação, especialistas em louvor, especialistas em missão, especialistas em teologia. Contudo, apesar de conseguirem arrebanhar multidões com inexplicável facilidade, a sensação que temos é a de que tais profissionais sequer são convertidos. Infelizmente, o mau testemunho e, por vezes, o mau caratismo ficam escancarados nestes burocratas que, literalmente, viram pastor da noite para o dia. Vale ressaltarmos que os maus pastores não são uma exclusividade das grandes igrejas e denominações. Elas e eles estão em todo canto, talvez até entre nós. Portanto, a tribulação, assim como a solidão e a dúvida, não é em si mesma ruim. Antes, trata-se de um alerta para que nós, pastores e pastoras, fujamos da tentação da Torre de Babel, da tentação do pináculo, da tentação das 30 moedas de prata, da tentação das vestes sacerdotais e, por fim, da tentação da apropriação indébita do rebanho pelo qual apenas Cristo morreu por ele. Finalmente, exortados pelo profeta Amós, não nos esqueçamos do perigo de Deus se aborrecer de nossos cultos, de Deus desprezar nossos louvores, de Deus abominar nossa leitura seletiva, ideológica e conveniente da Bíblia. Devemos nos cuidar quanto aos perigos travestidos nas benesses do palácio e nas iguarias do rei.
Talvez seja oportuno acolhermos o conselho do profeta Amós quando disse: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas vaqueiro e colhedor de figos. Contudo, o Senhor me tirou do meio do gado e me enviou a profetizar. Para concluirmos, lembramos mais uma vez de Calbart ao dizer que coisa terrível é quando percebemos que Deus se ausentou em silêncio de nosso ministério pastoral, de nossa construção teológica, de nossas palestras brilhantes, de nossos sermões retóricos e de nossos louvores delirantes. Contudo, coisa mais terrível ainda é quando muitos de nós, pastores e pastoras, continuando na rotina burocrática e religiosa da prática pastoral, sequer nos damos conta de que Deus se ausentou silenciosamente de nossa vocação. Portanto, todo o nosso trabalho teológico, todo o nosso trabalho pastoral, só poderá tornar-se bom e aproveitável diante de Deus e também diante do rebanho de Cristo, se constantemente for submetido ao fogo depurador do amor divino. Para Calbart, o que sobrar depois dessa passagem pelo fogo, como ouro, prata e pedras preciosas, só isso e apenas isso tornará o trabalho teológico e pastoral agradável a Deus e salutar para a vida da igreja. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.